Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Estamos em mais um painel do Open Banking Week. Meu nome é Raul Moreira. Eu sou membro do Conselho de Administração do Banco Original e também da Fintech PicPay. Eu queria aqui falar um pouquinho sobre os objetivos do nosso painel, né? O painel que vai focar bastante nas discussões sobre os desafios para conquistar o consumidor no âmbito do Open Banking. Estamos num período muito interessante para essa discussão, porque estamos à véspera aqui da implantação da fase 2 do Open Banking no Brasil, e realmente há uma movimentação muito grande no mercado a respeito do tema, o que é extremamente positivo. E o Open Banking, ele pode ser visto por várias dimensões. Nós podemos ver pela dimensão da tecnologia, nós podemos ver pela dimensão da segurança, da regulamentação como um todo, que criou todo esse sistema financeiro aberto por parte do Banco Central, e principalmente, e talvez esse vai ser o nosso principal foco nessa discussão, olhar sobre o enfoque do consumidor. Como que nós podemos fazer com que o Open Banking realmente chegue no âmbito do consumidor como algo extremamente relevante no seu dia a dia? E para isso, nós convidamos pessoas muito importantes, de empresas relevantes, para construir essa discussão nesse painel, começando aqui as apresentações com o Fábio Ullmann, especialista na indústria financeira da IBM. A IBM dispensa as apresentações, realmente é uma empresa que vem trabalhando muito forte com os bancos e não podia ser diferente de ela estar totalmente inserida no âmbito dessas discussões sobre o Open Banking. O segundo é o Carlos Rudinei, que é o Head de Bank as a Service do Banco Original. O Banco Original, ele desde o seu princípio já nasceu com o conceito de Open Bank, é uma das instituições que vem trabalhando forte esse conceito, mesmo antes da regulamentação, e o Carlos Rudinei vai poder trazer aqui uma visão bastante interessante nesse debate. E por fim, nós temos o Carlos Cazul, que é Head da área de negócios da GFT. A GFT é uma importante empresa de tecnologia, está atuando em várias etapas com vários parceiros em relação ao Open Bank e também pode agregar muito nessa discussão que nós queremos implementar nesse primeiro modelo desse debate em relação ao foco principal que nós gostaríamos de prover, que é exatamente essa visão do consumidor. Mas antes, eu vou fazer uma pergunta e a nossa dinâmica vai ser muito aberta, um bate-papo, uma conversa, e cada um dos participantes aqui vai poder colocar rapidamente a sua opinião sobre esse contexto que nós vamos debater agora, né? A primeira pergunta que eu queria fazer é, diante do cenário atual e com base no modelo do Open Bank previsto para a implantação aqui no Brasil, com as características do mercado brasileiro, na opinião de vocês, como se estabeleceria a tão sonhada dinâmica concorrencial, que se fala tanto, né, no âmbito do sistema financeiro brasileiro e algo que está sendo bastante esperado em relação a um dos grandes ganhos com a implantação do Open Bank no Brasil? Quer começar, Fábio? Posso começar. Tudo bem, Raul? Tudo bem, time? Na dinâmica concorrencial, na minha visão, inclusive a visão compartilhada com os técnicos da IBM, o time que está atuando nessa frente, é um pouco do aprendizado do que nós tivemos na Europa, né? Nesse sentido de inclusão de um ecossistema. A palavra-chave aqui para alcançar a população brasileira é ecossistema. Os próprios bancos, a gente vê, por exemplo, os bancos, eles atuam de uma forma muito intensiva, tem uma grande participação hoje no mercado, mas ainda temos aí, nos números atuais, em torno de 30 a 35 milhões de pessoas não bancarizadas. E agora, por exemplo, a gente vê que eles podem não ter banco, mas tem lá o WhatsApp, por exemplo. 99% dos celulares do Brasil tem o WhatsApp. Então, que plataforma, que caminho tecnológico a gente vai escolher para alcançar essa população? Não esquecendo, eu sempre trago isso à baila quando converso nesses temas de tecnologia, que nós temos, além da bolha de São Paulo, Rio, das capitais, os rincões. Eu, inclusive, nasci num desses rincões, né, no Criciúmal, lá em Rio Grande do Sul. Lá, a vida bancária, a vida de finanças é diferente. Então, como é que eu toco uma pessoa que está nos rincões, da mesma forma, ou com essa similaridade que eu toco aqui em São Paulo, que a pessoa está acostumada a pedir comida pelo aplicativo, pedir motoboy, pedir táxi pelo aplicativo. Nos rincões, isso não é tão característico no dia a dia, né?
Então, o segredo para mim é esse, o ecossistema que vai alcançar essas pessoas, e no ponto de vista da concorrência, Raul, eu acho que é imprescindível nós incluirmos o ecossistema. De que forma eu vou abrir essa possibilidade de Open Banking com a tecnologia para as fintechs, para os varejistas digitais, para quem vai tocar o consumidor em relação ao Open Banking. Esse é o grande segredo, incluir o maior número possível de empresas e permitir a elas o acesso a essa plataforma, a essa tecnologia nova de abertura de dados que nós estamos propondo aqui no Open Banking. É isso. Perfeito, perfeito. Quer colocar um pouquinho a sua visão aí, Rodinei? Pois não, Raul. Obrigado aí pela palavra. E como o Fábio Lins, o Fábio da IBM comentou, um dos objetivos do Open Bank, né, muito bem controlado, muito bem conduzido pelo Banco Central, é diminuir essa barreira concorrencial de entrada no sistema financeiro. Ou seja, democratizando cada vez mais o acesso ao crédito, democratizando cada vez mais as informações que são dos clientes. No futuro, bancos, fintechs e instituições de pagamento podem ter acesso a diversas informações das pessoas. Essas informações já estão no ecossistema, né, de pessoas físicas e empresas. E desde que o cliente autorize e o cliente passa a ter mais opções para escolher a quem oferece essas condições para serviço, que seja de uma melhor utilização de oferta de produtos concorrentes. O histórico do cliente é o maior ativo que os bancos têm hoje, né? De conceder e de analisar essas ofertas de produto e dados de comportamento. E avaliar essa questão do cliente é importantíssimo esse dado. Hoje os bancos eles são proprietários dessas informações, mas quem detém o poder de conceder esses dados e compartilhar é o próprio cliente. Ou seja, o cliente deseja fazer uma simulação de empréstimo em um determinado banco, né, que ele tem conta, ele terá uma proposta muito mais alinhada ao seu perfil, quando ele compartilhar esses dados, compartilhando de histórico. Ou seja, o modelo de score, de análise de crédito, a gente vai conseguir aprimorar cada vez mais. Então, o Open Bank ele vem para trazer uma oportunidade de negócio, acessar dados compartilhados e empoderar o cliente na oferta e comparação de produtos mais adequados. Entendo que essa barreira vai simplificar e facilitar muito toda a questão de experiência do cliente na compartilhamento de informações. Perfeito, Rodinei. Carlos Cazul, você gostaria de colocar aí, colaborar aí com essa primeira etapa da nossa discussão, por favor? Claro, Raul, obrigado. Obrigado pelo convite. E, bom, eu queria pegar um gancho do Rodinei, quando ele falou, né, da questão da democratização, né, o objetivo do Banco Central com o Open Banking é justamente diminuir essa assimetria que a gente enxerga hoje no mercado. E hoje, como instituição, você enxerga o relacionamento com o seu cliente, mas você não enxerga o relacionamento desse cliente com as outras instituições. E o que vai acontecer é um movimento que vai ser absolutamente crucial a partir do momento que essas barreiras caem e essas informações podem ser compartilhadas, né? Esse é o grande mote do Open Banking. E aí, diminui essa simetria, equalizando um pouco as condições de competição, e quem ganha é o cliente. Então, como é que vai ser o acirramento dessa competição, né, dessa concorrência, como você colocou, Raul? A gente aqui na GFT, a gente desenvolveu alguns modelos, né, para fazer um trabalho de análise, e tem a gente gosta muito de uma analogia da estratégia do ataque e da defesa. Toda instituição nesse novo arranjo, participando do Open Banking, vai ter que ter uma estratégia de ataque e vai ter que ter uma estratégia de defesa. Por quê? Porque, igualadas as condições, todas as instituições poderão atacar o mercado para ganhar clientes, para aumentar, né, a sua linha de receita, mas também ela sofrerá ataques com as outras instituições querendo tomar market share dela. E aí que o cliente ganha, porque
ao desenvolver uma estratégia de ataque e de defesa, e a gente entende que tem que ser feito simultaneamente, o cliente ganha tanto de um lado na melhor oferta, ao receber uma melhor oferta, como também no lado da retenção, do lado da fidelização dele com a instituição. Esses elementos vão ser explorados de forma ampla pelo Open Banking para aumentar essa concorrência de acordo com a regra do jogo. Então, esse é um cenário que a gente está vislumbrando a partir da fase 2. Perfeito. Bom, colocando um pouco em perspectiva tudo isso que foi falado, o ecossistema, o foco na oferta de produtos, nessa questão de redução da assimetria, eu queria também repassar com vocês as discussões a respeito de uma dúvida, na prática mesmo, com base nessas considerações que vocês apresentaram, quais as vantagens efetivas e concretas previstas para os consumidores e empresas no âmbito dessa abertura do sistema, a abertura do sistema como um todo, redução das assimetrias e aumento da concorrência? Com o consumidor, o que ele ganha na prática? Olhando sobre a dimensão do usuário. Quer começar aí, Fábio? Posso começar. Na questão do consumidor, como disse o Cazu, como reforçou o Rudney também, é inegável que, a partir do momento que ele tenha seus dados organizados e utilizados para uma melhor oferta, ele vai ter uma experiência melhor, seja na experiência de consumo, no fim a fim da tecnologia ali de onde ele clica, como ele é atendido, as esteiras digitais, e a gente vê essa revolução acontecendo. Um dos revolucionários é o Banco Original, que consegue hoje abrir uma conta em 3 cliques. Então, eu espero que também no Open Banking as tecnologias já tragam essa necessidade e esse momento já nasça com uma esteira digital fácil, bem definida, intuitiva. Esse aspecto é fundamental. E também a questão dos dados de forma organizada propõe uma dinâmica de negócios mais concorrencial, mais apurada. Vou citar um exemplo assim: todo mundo fala, já virou chavão no mercado financeiro, que os dados são o novo petróleo, concordam? Todo mundo fala aí, os dados são o novo petróleo, mas eu não vejo iniciativas que monetizem esse dado, que organizem esse dado. Cada um está fazendo o seu trabalho internamente. Então, é muito bom e muito positivo para a indústria financeira perceber que há uma organização desses dados, e aí também a segurança desse dado ela é colocada em jogo. Que a partir do momento que eu estou afirmando como instituição que o dado é do cliente e ele pode dar opt-in, ou seja, autorizar alguém a usar, eu também tenho que ter o cuidado desse dado. Porque nos Estados Unidos e nações que já anteciparam esse movimento, eles têm frases importantes, como, por exemplo, nos Estados Unidos eles falam: if you can't protect, do not collect. Se você não tem capacidade de proteger o dado do cliente, não colete. Então, eu vejo também a necessidade, a importância de olharmos para o dado do cliente como um ativo super importante e necessário de se ter todos os cuidados de segurança tecnológica, porque a partir do momento que eu coleto, eu sou o detentor do dado, eu tenho a obrigação de cuidar para que aquele dado seja bem estabelecido, bem utilizado, eu estou usando o dado em nome do cliente. Então, esse ecossistema, ao mesmo tempo que ele traz a concorrência positiva, ele precisa ser validado para ver se as diretrizes de segurança permitem a distribuição do dado, e aí sim, todos os benefícios que nós discutimos aqui de taxas melhores, jornadas melhores, condições melhores ao consumidor final, que, ao meu ver, é o foco do Open Banking. A parte boa do Open Banking é que ele já nasce com o consumidor no centro, customer centric. Perfeito, perfeito. Quer complementar, Rudney? Opa, pois não. Eu acho que uma das vantagens também são várias, né, e algumas até bem óbvias, né. Com o Open Banking, o processo de aquisição de novos clientes deve ser dramaticamente simplificado, facilitado, porque exigirá muito menos esforço na captura de informações e preenchimento por parte do cliente, né, e com as instituições sendo obrigadas aí do segmento S1, S2, a compartilhar esses dados que tem em mãos, caso o cliente realmente autorize, né, e dê essa autorização, o processo vai ser muito simples na parte de onboard e tanto na parte de análise de crédito. A gente vai complementar com informações, ou seja, nós vamos ter um poder muito forte
tanto na experiência do cliente, na parte de entrada do banco. Outro processo é o aumento da concorrência. Então, com o uso aí do sistema financeiro aberto, vai aumentar aí bastante a concorrência. E como o Fábio falou, né, nós temos aí no Brasil uma pesquisa feita aí de aproximadamente 30, 35 milhões de desbancarizados, né? Então, tem uma oportunidade muito grande de crescer e de você fomentar novos clientes aí com o processo aí de novos clientes, né? Tem a questão também do avanço na personalização de produtos mais específicos, né? Quanto mais dados que a gente tiver, um big data aí de grandes informações aí, muito mais assertivo vai ser a análise e a oferta de produto adequado aos clientes. Então, compartilhando informações entre o banco, a gente vai conseguir saber perfil de consumo, né, perfil de endividamento, capacidade de pagamento que os clientes poderão colocar e cada vez mais otimizar o risco, né? E com você tendo uma informação mais precisa na mão, você consegue adequar um produto. E como o Fábio falou, né, é uma preocupação muito grande da população, né, e a segurança da informação. Eu acho que os bancos hoje são as instituições, as empresas no Brasil muito bem reguladas pelo Banco Central, tem uma preocupação muito grande com relação ao sigilo da informação, a confidencialidade, grandes tecnologias que os bancos usam para proteger o dado, muito amparado aí na questão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e isso vem de anos, né, de bagagem de conhecimento e tecnologia que os bancos têm hoje, que a gente está ali protegendo a questão financeira do cliente, os dados e informações, e agora a gente junta toda essa tecnologia de conhecimento e expertise que os bancos têm no modelo de compartilhamento de dados. E deixando bem claro, né, esses dados, essas informações serão de propriedade dos clientes. Nós seremos aí bancos com um processo de guarda dessas informações. Perfeito, ótimo, Rudinei. Cazu, quer nos ajudar aí no debate? Vamos lá. Quais as vantagens para o consumidor, né? Vou tentar jogar um olhar rápido. Os consumidores do Open Banking, a gente está falando basicamente das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. A gente debate muito sobre as pessoas físicas e ali as vantagens para o consumidor pessoa física, ela tá ao redor de receber melhores ofertas de produtos e serviços mais inovadores, que muitas vezes no momento mais adequado, no contexto mais adequado, né? Mas também tem a vantagem de receber uma oferta de um produto, de um serviço mais barato, né? O Open Banking vai permitir também que se faça a partir dessas análises de dados, como já foi comentado, um onboarding mais rápido, uma análise de crédito mais rápida ou menos custosa. Isso vai refletir na diminuição desse spread numa oferta mais barata para o cliente pessoa física. Do lado da pessoa jurídica, acho que a gente pode explorar, e aí há uma infinidade de opções, né? As empresas, como que as empresas vão tirar usufruto aí do Open Banking? Acho que a primeira grande coisa que vem à nossa mente é o aumento da capilaridade destas empresas nos canais de acesso aos consumidores, aos seus consumidores. Por quê? Porque o Open Banking vai fomentar que uma empresa, a partir dos recursos do Open Banking, possa ofertar um produto, vender, né, o seu serviço, o seu produto de uma forma mais avançada. Ela vai fazer parcerias e vai ter acesso diferenciado aos seus clientes. O Open Banking vai permitir isso. Por quê? Por causa das arquiteturas abertas, por causa do modelo de fomentar inovação e parcerias. Então, as empresas poderão tirar muito proveito do Open Banking se souberem, né, conjugar todo esse volume de informações e desenvolver tecnologias para atender nesses novos canais que serão disponíveis.
Muito bom, perfeito. Bom, com base nesse contexto aí colocado por vocês, em que as vantagens elas se tangibilizam em melhor experiência, condições melhores, principalmente envolvendo aí o que foi colocado sobre questão de preços, né? Então, condições financeiras, simplificação de processos, a possibilidade, inclusive, de inclusão financeira, até a possibilidade de personalização no atendimento ao cliente, né? Enfim, e até uma série de outras parcerias, inclusive, adicionando aí dentro do contexto, parcerias entre bancos e fintechs, e entre fintechs entre si, criando novos modelos e novos negócios, novas experiências para os consumidores. Mas o que eu queria insistir um pouquinho, para a gente finalizar esse nosso debate, colocando todo esse contexto exposto por vocês, quais seriam os principais desafios para que isso efetivamente se concretize? Quais são as barreiras que nós vamos possivelmente enfrentar no processo de implementação? Eu acho que as vantagens em relação à concorrência está muito clara, o contexto de melhoria do aspecto de atendimento ao cliente e as próprias vantagens para o consumidor estão muito claras, mas como é que nós vamos derrubar eventuais barreiras para que realmente isso chegue lá na ponta do consumidor? Quais são os desafios? Quer começar, Fábio? Sim. Do ponto de vista tecnológico, acho que já temos uma pavimentação bem adequada, temos excelentes provedores de cloud. Hoje, você não precisa mais ter o que um banco precisava no passado de um ambiente parrudo de tecnologia para poder executar suas operações. Hoje, a gente vê os novos bancos digitais nascendo na cloud, tendo à sua disposição uma computação de altíssimo nível, de última ponta, para as suas operações. Então, tiramos de lado o aspecto tecnológico de alcance dos usuários. A maioria das pessoas tem telefone celular, a teledensidade deles estão adequada ao Brasil, então esse ponto está pacífico. Acho que são dois aspectos que poderíamos elencar aqui. Um é o regulatório, né, Raul? Você sabe muito bem, cuida da operação de um banco. Hoje, estima-se que a cada 1h30, um banco receba uma nova regulação, considerando município, estado e Brasil. É um absurdo a parte regulatória. Então, espero que o Banco Central e todos os agentes regulatórios do Brasil tenham essa perspectiva de simplificar e não complicar. No Brasil, a gente sempre faz uma lei para remendar outra. Então, aqui eu espero que a coisa já nasça simples, para que a gente tenha um alcance mais adequado. E também a culturalização, né? Para que as coisas cheguem até o consumidor final. Eu acho que é necessário também, não é somente uma tarefa dos agentes de Open Banking, aqui a gente tem o protagonismo dos bancos como iniciantes desse movimento, mas o governo precisa colocar isso como uma política pública. Da mesma forma que o Pix teve seu alcance de forma brutal no Brasil, ele teve um sucesso tremendo, assim o Open Banking tem que virar uma política pública. Há que se ter no governo um alcance da população. Isso é uma política governamental. Não tem como um agente especificamente fazer isso. Acho que aqui cabe o governo. Muito bom, Fábio. Quer complementar, Rodinei? Opa, pois rapidamente, não. Eu acho que, rapidamente, tranquilo. Eu acho que um ponto muito importante é a comunicação, né? Uma comunicação clara com o cliente, explicando o que é o Open Banking e suas vantagens, né? A partir dessa comunicação ficará tudo mais fácil, né? Mais fluido, de forma natural, sobre as vantagens do compartilhamento dessas informações, sobre as vantagens em que ele terá de escolha de produtos mais adequados à sua necessidade. Eu acho que uma comunicação que a gente possa explicar para os nossos consumidores, explicar para os nossos clientes o que está vindo aí, né, da mesma forma que o Pix foi feito entre as instituições financeiras, e eu acho que a gente já começar nesse trabalho de culturamento, de explicar, de detalhar para ele, eu acho que a gente vai passar uma mensagem mais segura. Uma outra questão é sobre a questão da segurança, né? Explicar também que o Open Banking está trazendo segurança embarcada, né? Da mesma forma que ele acreditava na instituição financeira, onde ele tem a sua conta, que ele tem seus produtos, né, no seu banco tradicional, passar para ele que essa informação que está vindo, que está migrando de um banco para o outro, vai ter a mesma segurança que no banco de origem ele tem também. E uma outra, por fim, seguir o cronograma do Bacen, estar atento a essas mudanças,
né, nas discussões junto ao Bacen, Febraban, todos os GTs que foram criados, né, para discutir e endereçar as implementações. Eu acho que será uma construção em conjunto com todos os ecossistemas bancários, né, do Brasil, e tenho certeza que é um esforço coletivo, que todos se beneficiarão do avanço do Open Banking, tanto instituições financeiras, fintechs, instituições de pagamento e principalmente o cliente no centro dessa grande evolução que é o Open Banking aí, regulado pelo Bacen. Kazu, nos ajuda aí no debate, por favor. Claro, com o maior prazer. Eu gostei muito do ponto do Rudinei, da questão da comunicação, né? Essa forma de comunicar transmite segurança e credibilidade a todo o arranjo para que haja a adoção massiva, né? Mas eu queria trazer um olhar aqui sobre um desafio que nós vemos para as instituições participantes do Open Banking, é a capacidade de ler como a cadeia de valor vai mudar. A cadeia de valor de toda a oferta de uma instituição, né? Ela passa a ser uma cadeia primordialmente digital. É claro que está todo mundo se adaptando a isso, mas o Open Banking, ele vai, de certa forma, acelerar muito que essas cadeias de valor sejam totalmente digitais, especialmente porque você pode agora colocar o princípio, né, o conceito de digital decoupling. Você pode pegar os processos nessa cadeia de valor e classificá-los como, em toda a cadeia, você tem processos que adicionam valor à cadeia, e você tem processos que subtraem valor à cadeia, né? Para dar um exemplo, quando você faz um onboarding, quando você faz uma análise de crédito, esse é um processo que para o cliente final é uma subtração de valor. Por quê? Porque ele está esperando, porque ele pode ter uma negação, ou porque o processo pode quebrar, né? E tem os processos de agregação de valor, ele tem uma interface que é boa, ele tem um fluxo fluido, esses momentos ele tem um fluxo aprovado mais rápido, né, por diversos canais, isso é agregação de valor, adição de valor à cadeia. As instituições precisam entender essa cadeia e revisar as suas cadeias internamente. Por quê? Porque hoje a maioria das instituições não está preparada ainda para entender esses processos, fazer esse decoupling, esse desacoplamento e adotar a melhor estratégia para essa cadeia de valor. E a melhor estratégia agora com o Open Banking passa por você parcerizar, criar um ecossistema mais amplo, usar o seu concorrente para diminuir né, a redução, né, essa subtração de valor da sua cadeia. Então, se você pode pegar um processo que o seu concorrente faz e você, de certa forma, colocar isso dentro da sua cadeia, e você vai transformar uma subtração numa adição de valor aqui. Então, e isso é totalmente novo, isso é uma coisa que as instituições não estão habituadas a fazer. Por quê? Porque envolve uma abertura que nunca foi feita antes. Então, eu acho um desafio enorme, mas ao mesmo tempo eu vejo isso como uma oportunidade incrível para todas as instituições, né, repensarem os seus processos de forma mais digital e de forma mais colaborativa, né, com todo o ecossistema. Então, esse para mim é um desafio super, super importante aí para ser trazido à tona. Uhum. Muito bom, muito bom. Eu acho que nós tivemos aqui um debate super rico, né? Olhando um pouquinho sobre a ótica e o foco na dimensão do consumidor no centro, né, e como que a gente pode efetivamente vencer os desafios, me parece aqui que foi colocado sobre a mobilização do mercado, transformar isso aí numa política pública, todas as instituições se mobilizarem, efetivamente elas realizarem um conjunto de revisões nos seus processos, atuação com foco também na cadeia de valor, mas acima de tudo, me parece aqui que a comunicação talvez seja um ponto fundamental junto aos consumidores. Eu tenho certeza de que as instituições financeiras no Brasil e todos os participantes desse sistema financeiro aberto, né, essas instituições estão preparadas, né, ou estão se preparando muito bem tecnologicamente, o aspecto regulatório, o aspecto da segurança. Mas até agora, até o presente momento, me parece aqui que é um consenso de que nós não vimos ainda grandes movimentos de comunicação no mercado. E sem essa perna final de comunicação e mobilização, a sociedade se mobilizando para que o consumidor entenda as vantagens e o que ele vai ganhar com a questão do Open Banking, talvez nós não tenhamos condições de atingir rapidamente os objetivos que nós gostaríamos de atingir, né? Então, me parece que esse
se todos concordarem, esse é o nosso grande desafio aí. Não é trivial fazer isso num Brasil continental como o nosso, mas com certeza eu tenho uma visão de que realmente o Open Banking é capaz de mudar completamente a dinâmica do nosso sistema financeiro, e as instituições que estão participando estão bastante engajadas nisso aí. Queria agradecer muito a presença de vocês, foi um debate muito rico, muito interessante, e estamos aí para continuar em outras oportunidades essa discussão tão importante aí para o sistema financeiro brasileiro. Muito obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Até mais.